Graças a paz, meus irmãos, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical aqui na nossa igreja presbiteriana do Bom Pastor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, onde leremos do versículo 1 ao versículo 11, que nos diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí. A justificação pela fé e paz com Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Meus irmãos, texto fantástico, né? A justificação pela fé e a paz que temos com Deus. Mesmo sendo impuros, mesmo sendo pecadores, Deus mostra o seu amor para conosco, dando seu Filho para morrer por nós, sendo ainda nós pecadores. A palavra aqui é muito clara, que talvez pelo bom, alguém se animasse a morrer. Não, por aquele lá eu vou morrer. Aquele cara é tão bom que por ele eu morro, por ele eu dou minha vida. E Deus, ele fez diferente, né? Deus, sendo nós pecadores, sendo nós mortos em nossos delitos e pecados, sendo nós extremamente falhos, ele entrega seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para morrer por mim e para morrer por você. E eu quero frisar aqui, meus irmãos, do versículo 3, que fala da glória, do quanto nós devemos nos gloriarmos diante de Deus, né? Das tribulações, nas nossas próprias tribulações. Falaremos muito sobre isso no próximo módulo agora. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém, meus irmãos? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus nesse momento, agradecer por essa dádiva, né? Por essa graça abundante em nossas vidas, que é a vida em Cristo Jesus, né? A salvação por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz, e isso é dom de Deus a todos nós, e falaremos mais sobre isso durante essa escola dominical. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus eterno Pai, somos gratos a Deus por Tua presença, sempre constante e abundante nas nossas vidas, ó Deus. Eu te agradeço porque pudemos estar aqui na Tua casa para louvar o Teu santo nome, ó Deus. E a minha oração, ó Deus, é que esse vídeo, ó Deus, que essa escola dominical alcance os corações dos meus irmãos onde quer que eles estejam, ó Pai. Que a Tua graça, que o Teu poder, ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, seja abundante em seus corações, ó Deus. Que eles possam estar com seus ouvidos atentos, ó Deus, com seus corações abertos, ó Pai, para entender o Teu recado a eles nessa manhã, ó Pai. E a começar em mim, ó Deus, quebra o meu coração, ó Deus. A começar em mim, ó Deus, que a lição que será ministrada hoje fale ao meu coração, ó Deus, ao coração da minha família, ó Pai. E assim eu peço, ó Deus, clamo que o Senhor derrame a sua misericórdia, ó Pai, sobre a minha vida nessa manhã, ó Pai. Ó Deus, te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pela liberdade que temos, ó Deus, de estarmos abrindo aqui, ó Deus, para estudá-lo, ó Deus, pois sabemos que isso é graça, é misericórdia de Ti, ó Deus, e nós não temos mérito algum nisso, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai, nesse momento que estamos em escola dominical, que possamos aprender mais de Ti, ó Deus, que possamos Te servir mais e melhor, ó Pai, e nesse momento em que prestamos louvores a Ti, ó Deus, que o Senhor aceite esses louvores diante do Teu altar, ó Pai, mesmo sendo impuros, mesmo sendo imperfeitos, ó Pai, mas aceita, ó Deus, que nós prestamos a Ti é de coração, ó Pai. Nos abençoa, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
Amém. Cantarei teu amor para sempre. É o que nós vamos contar agora. Eu convido você a junto comigo cantar esse louvor bem animado. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Amém. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre estarmos firmes aqui na presença de Deus, na casa de Deus, cantando o seu amor para sempre. Meus irmãos, você vai assistir agora um importante recado. Peço a você que preste muita atenção. Esse é o recado da nossa missionária, Tabata Mori, e eu convido você a assistir esse recadinho que ela tem para você nessa manhã. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Bom Pastor. Aqui é Tabata Mori, missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil, que em parceria com a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais está a caminho do Timor-Leste para a realização do projeto Baruch. Eu já estive com os irmãos pessoalmente, mas por causa da pandemia isso não é possível no momento. Mas eu estou aqui para trazer para vocês um pouco de algumas informações importantes, o Curtas Missionárias. Eu espero que vocês ouçam com atenção e se envolvam, seja orando, contribuindo ou me seguindo lá. Para você que está ouvindo falar do Projeto Baruch pela primeira vez, o propósito do Projeto Baruch é contribuir para que a igreja no Timor-Leste seja uma igreja que conhece, vive e proclama o Evangelho de Jesus. Como nós faremos isso? Estimulando a leitura através dos grupos de leitura, promover excelente e suficiente literatura de cunho bíblico e teológico, publicando, distribuindo, comercializando e também através das salas de leitura, que seriam pequenas bibliotecas. E o carro-chefe do nosso projeto, treinar a igreja para colocar em prática o seu conhecimento sobre Deus. Também através dos grupos de estudo de literatura, de discussão literária. Se você tem me acompanhado, você sabe que a mudança para o campo estava marcada para o dia 21 de abril, mas ainda em março, Timor-Leste entrou em estado de emergência, ninguém entra, ninguém sai.
Além disso, a própria PMT, via MTB, orientou seus missionários a não viajarem a não ser em caso de extrema necessidade. Assim, a passagem está reagendada para o dia 17 de setembro, aguardando para saber como Deus conduzirá tudo até lá. Enquanto isso, nossa história tem um novo capítulo. A Maria Gomes, Lia, ela já é missionária da PMT, atualmente trabalha no Brasil, e ela está orando sobre a possibilidade de trabalhar no Timor-Leste. E olha que coisa boa, nós faremos essa viagem para o Timor em setembro juntas. Ela para reconhecimento de campo e eu para mudança definitiva. Irmãos, a obra não para e nós sabemos que missões se faz orando, contribuindo e indo, compartilhando o evangelho. Então, o que podemos fazer quando não podemos ir? Sempre podemos orar. Seu joelho no chão abre portas do outro lado do mundo. Ore pelo Projeto Baruch, ore por mim, ore pelo Timor-Leste. Doe, invista nessa obra, a obra é do Senhor, invista os seus recursos nisso. Siga, acompanhe as notícias no Facebook, por e-mail, WhatsApp. Irmãos, alguns pedidos específicos de oração por mim e pela Lia. Ore por direção de Deus, pela nossa saúde e segurança, pela viagem. Nós passaremos por 5 aeroportos em 5 cidades diferentes. Precisamos da proteção e que o Senhor nos guarde. Por recursos para a viagem e também para o trabalho que vamos realizar no Timor. Irmãos, nunca deixem de orar para que o Senhor levante mais obreiros para a sua obra no Timor-Leste. Doe, faça uma oferta única para esse gasto da viagem, da mudança. Se preferir, seja um parceiro mensal, 30, 50, 100 reais. Faça esse compromisso, ore ao Senhor e veja com Ele com que valor você pode se envolver. Talvez você não possa se envolver por 1 ano ou pelos 3 anos, que é a primeira fase do projeto, mas eu desafio você a se envolver por 6 meses. Isso mesmo, uma oferta emergencial para cobrir a alta do dólar. Nós acreditamos que até o início do ano o dólar deva chegar a um patamar mais tranquilo para nós missionários. Lembrando que a moeda do Timor-Leste é o dólar americano. Então você tem aqui as minhas contas, mas também você pode fazer a sua oferta via PMT, um boleto para este mês. Se você quiser boleto para 6, 12 meses, faça contato comigo e eu envio para você. Siga aí o Facebook do Projeto Baruch, Instagram, Tumblr. Ali no Tumblr você vai ter as últimas cartinhas, todas as informações do projeto. Meu WhatsApp, esse número vai comigo para o Timor, pode me adicionar. É isso, irmãos, partiu Timor, agora só falta você e eu realmente espero poder contar com a Bom Pastor nessa caminhada missionária. Obrigada a todos que estão já orando por mim e têm feito contato comigo pelo WhatsApp. Eu agradeço e realmente creio, missões não se faz sozinho, né? Juntos somos mais fortes, sempre fomos, e é assim também com a obra missionária. Um grande abraço a todos os irmãos e que Deus os abençoe. Bem, meus irmãos, hoje nós retomamos, ou melhor, hoje nós reiniciamos um novo módulo da nossa escola dominical, né? Nós concluímos no domingo retrasado, na verdade, o nosso módulo de mordomia cristã, onde nós estudamos um pouco mais da palavra de Deus sobre mordomia. Eu quero convidar você que de repente perdeu alguma aula, né? Que você procure no canal da igreja. Falamos de temas importantíssimos, temas inesquecíveis, né? É melhor assim dizer. Eu friso muito isso. A revista que concluímos é uma revista muito importante. E eu sempre digo isso, são temas inesquecíveis para a nossa carreira cristã. E se você perdeu alguma lição, procure no canal da igreja e você vai ver lá as lições que foram ministradas pelos nossos irmãos aqui da liderança da nossa igreja. E hoje, meus irmãos, a partir de hoje, nós começamos uma nova série. É uma série da revista chamada Vencendo as Crises. Ela é da editora Z3, uma editora da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Uma editora presbiteriana. E essa é a revista que nós trataremos nesse quadrimestre, Vencendo as Crises. Então, meus irmãos, são 13 lições. Você que é aluno da escola dominical, durante essa semana agora, a liderança da igreja vai levar uma revista para você, tá?
você vai receber a sua revista aí na sua casa, porque a nossa ideia é que você acompanhe, lógico, a nossa expectativa é que todo mês de junho e julho ainda tenhamos escola online, né? A nossa expectativa é voltarmos só em meados de agosto a termos as nossas aulas presenciais. Então, nós fazemos questão que você receba na sua casa a revista da Escola Dominical, que nós começaremos a estudá-la hoje. Então, eu só vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que essa revista fala. Então, hoje é a lição número 1, está escrito aqui no quadro, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E dentro desse tema da crise, vencendo as crises, acho importante até, meus irmãos, a liderança selecionou essa revista, né, por estarmos vivendo uma crise difícil no país e no mundo, né? E nesse momento de crise, muitas pessoas entram em pânico, muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas entram em crise financeira, em crise emocional, né? E por isso nós então estabelecemos esse tema para esse quadrimestre, que se chama Vencendo as Crises. Eu vou mostrar para vocês aqui só um pouquinho das lições que teremos. Então a lição número 2 é como lidar com a adversidade. A lição número 3 é como lidar com a prosperidade. A lição de número 4 vai falar sobre ansiedade. Então, para você que sofre de ansiedade, ou para você que conhece alguém que sofre ansiedade, será uma lição muito importante, a lição número 4, superando a ansiedade. A lição número 5 é uma lição que vai ser aí um desafio para você que é pai, para você que é mãe. Olha o título dela, Como Mandar Seus Filhos para o Inferno. Eu vou repetir, Como Mandar os Seus Filhos para o Inferno, né? Depois vem outras lições, como, por exemplo, vencendo a crise da evangelização, crise de direção, a igreja em campo de guerra, ventos contrários, graça suficiente e graça em meio às tribulações. Então eu creio que será um quadrimestre fantástico, um quadrimestre onde a gente vai poder se preparar melhor e entender melhor como as crises funcionam, e principalmente, meus irmãos, entender que tudo vem de Deus. E é um pouco do que a gente vai falar hoje, que é a lição de número 1. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. É o tema dessa lição número 1. A lição que começa, então, esse novo quadrimestre, essa nova série de estudos que faremos. Serão 13 lições falando sobre vencendo as crises. O nosso texto básico, meus irmãos, está lá em Romanos, capítulo 8. A revista fala para lermos apenas o versículo 28, mas eu quero ler com você todo o contexto. Eu quero ler Romanos, capítulo 8, do 26 ao 30. Na verdade, meus irmãos, eu já aproveitei aqui na liturgia da Escola Dominical e li com você o texto de Romanos, capítulo 5, falando sobre justificação pela fé, justamente já para servir de pano de fundo para muito do que vai ser falado dentro dessa lição número 1, que é todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então eu quero convidar você a ler Romanos capítulo 8, do 26 ao 30, que fala assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Agora o nosso versículo-chave. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo que Deus nos oriente. Quero convidar você a baixar sua cabeça e que você ore comigo nessa manhã. Senhor Deus eterno Pai, nós somos gratos pela porção da Tua palavra que foi lida. Ó Deus, eu te agradeço pela liberdade de abri-la, pela liberdade de lê-la, ó Pai. E eu peço principalmente que o Senhor abra o meu coração, ó Deus, abra a minha mente. E assim o Senhor também o faça aos meus irmãos que assistem essa lição agora, ó Pai. Para que possamos entender o Teu recado, ó Deus, que possamos nos tranquilizar e principalmente, ó Deus, descansar nos Teus braços como crianças, ó Pai. Nos abençoa, ó Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto fantástico e para nós presbiterianos ele significa muito, porque é nesse texto, os versículos 29 e 30 principalmente, que está praticamente a nossa teologia calvinista, está baseada aqui, né, na teologia, na questão aqui da eleição incondicional, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Lembrando que o versículo 28, que é o chave do nosso estudo dessa manhã, que ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. É importante fazer entender esse caminho aqui, né? Porque olha só, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são chamados está descrito no versículo 29 e versículo 30, aqueles a quem o próprio Deus chamou desde o princípio, né? Estabeleceu desde o princípio. Então, meus irmãos, quando a gente fala da vida do cristão, a revista fala nisso, né? Quando a gente fala da vida do cristão, é como se a gente fosse pensar num relógio. Eu estou sem meu relógio aqui agora, mas vamos pensar num relógio de ponteiro, o reloginho de ponteiro. Eu não sei se você já viu um relógio aberto, se você já teve a curiosidade de abrir um relógio, mas se você abrir o relógio, você vai ver que as engrenagens, elas são um pouco malucas, né? Ou de repente você pode ter visto isso num filme, mas você sabe que todos os ponteiros, eles andam, você tem o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos. Cada um gira a uma velocidade específica, desde o 1 até o 12, né? Então, é dessa forma que o relógio gira, né? Você tem um relógio, eu sou ruim de desenho, mas eu vou tentar desenhar um relógio aqui, desculpe o meu círculo, né? Mas você tem um relógio aqui, ó, e você tem 3 ponteiros, né? Mais ou menos isso aqui, ó, certo? 3 ponteiros que giram sempre no sentido horário. Só que para que esses ponteiros girem no sentido horário, meus irmãos, quando você abre o teu relógio, você vai ver que o seu relógio, por trás, ele é cheio de outras engrenagens. Vou desenhar aqui em círculos, mas é mais ou menos isso aqui. Você tem um monte de engrenagem que gira. Essa aqui gira para um lado, essa aqui gira para o outro, essa aqui gira para o outro. É uma maluquice total quando você olha um relógio por dentro. As engrenagens, elas giram todas, umas no sentido horário, outras no sentido anti-horário, mas no final das contas, quando você vê, todos os ponteiros estão girando no sentido horário. Ou seja, né, quando a gente olha, a gente pode pensar que é maluco, a gente pode achar que é doido, mas não. No final das contas, tudo vai funcionar. E assim é a nossa vida como cristão, né? Às vezes nós somos pegos de surpresa, às vezes nós passamos aflições, e é o que a gente vai falar nesse módulo. A gente sofre crises, né? Todos nós sofremos crises. Vou até escrever aqui bem grandão aqui, ó. Todos nós sofremos crises, desde a tenra infância. Eu vejo hoje crianças aí de 5 anos, né, sofrendo, e eu vejo às vezes eles falarem: nossa, mas eu sofro tanto, eu tenho tanta tarefa para fazer, a escola é tão puxada, porque a minha amiguinha brigou comigo lá na escola. E aí hoje em dia, né, nós como adultos, vemos uma criança de 5 anos falar isso, a gente pensa assim: ele não sabe o que é problema, né? Ele não sabe o que é crise, né? Quem me dera se as minhas crises fossem a tarefa da escola. Quem dera se as minhas crises fosse o amiguinho que brigou comigo na hora do recreio, né? Hoje nós adultos pensamos assim, mas todos nós já fomos criança um dia. E todos nós já vivemos esse tipo de crise. Quando nós éramos crianças, vivíamos crise de criança. Era a bola que furava, né? Era o excesso de tarefas, era o dever da escola antes da brincadeira. Esses eram os problemas. Depois, quando a gente chega na idade da adolescência, vem os problemas de adolescente, as crises da adolescência, as espinhas, o jeitão diferente de andar, o início do interesse pelo sexo oposto, né? E tudo isso, nós que já somos adultos, quando vemos os jovens sofrendo, falamos: nossa, mas você está sofrendo por nada, né? Você está sofrendo por nada. Você não sabe o que é crise, você não sabe o que é sofrimento. Mas um dia já tivemos naquela idade, e já tivemos crise igual ou pior aquela, né? Depois veio a idade de adulto, ali, aquela idade dos 18, na verdade dos 17 aos 20 anos, que é a crise do que eu vou fazer, o que eu vou ser. É aquela crise onde você está se formando, onde o mercado não te dá emprego porque você não tem experiência, mas como é que você vai ter experiência se o mercado não te dá emprego? E aí vem a crise do emprego, né? E aí a gente pensa assim, e aí você vê aquele jovem brigando para ganhar lá um salário mínimo, e você fala: puxa, você não sabe o que é crise, você não sabe o que é crise, você não sabe o que é crise. E na verdade,
todos nós que somos adultos já passamos por essa fase. E aí vem a fase dos filhos pequenos, aí vem a primeira fase do casamento, depois a fase dos filhos pequenos, depois vem a maturidade, e depois vem quando você vira avô, em breve eu serei vovô, né? Aí vem as crises de avô, e aí depois vem as crises dos idosos, né? A crise da memória que já não é mais a mesma, a crise das dores, das osteoporoses, dos reumatismos, né? A crise do excesso de remédios, a crise do sistema previdenciário que vivemos, que assola os nossos idosos de maneira agressiva, né? Idoso aí que se aposenta com 7 salários mínimos e que ao longo do tempo cai para 2, 3, né? É uma crise tremenda e horrível, justamente no momento em que ele mais precisa, é o momento onde ele tem mais cortes, né? Ou seja, meus irmãos, quando nós falamos de crise, nós vivemos crise desde o primeiro momento. Se a gente pensar que quando nós nascemos, a gente leva um tapa no bumbum e chora, então nós temos crise desde o momento em que nós chegamos a esse mundo, desde o momento em que saímos da barriga da nossa mamãe, nós sofremos crise até o momento, até o último suspiro, até o momento em que Deus nos levar dessa vida. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Apesar de entender... E aí, o que nós vamos estudar hoje é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Como a palavra de Deus diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, a nossa vida, ela pode ser cheia de crises. Como um relógio do lado contrário, as engrenagens ora viram do sentido horário, ora viram do sentido anti-horário, mas o que vale ressaltar é que quando olhamos o relógio de frente, os ponteiros sempre caminham para frente. Os ponteiros sempre vão caminhar para frente. Ou seja, sempre a vida está nos levando para frente. Tem um velho ditado, né? Um ditado popular, que até um empurrão, até um chute que a gente leva por trás, nos empurra para frente. Então, é um ditado popular que acaba se aplicando na nossa vida, né? E a gente tem que entender que isso são coisas que Deus coloca na nossa vida, e o nosso objetivo hoje é entender que todas as coisas que acontecem na vida do crente cooperam para o seu bem. E aí, meus irmãos, a revista, ela fala da seguinte forma, olha só o que a revista fala na introdução. Ninguém naturalmente gosta de aflição. Quem que gosta? Quem que gosta de sofrer crise? Ninguém, né? Aflições podem ser muito pesadas e difíceis de suportar. Ralph Stein, ele disse o seguinte, se o pecado é a cabeça da serpente, a aflição é a cauda. E mais, caro irmão, não é certo que a aflição serve como um remédio para você nas mãos do seu grande médico, Jesus Cristo? É isso que a revista nos provoca nessa manhã. Não é certo que a aflição ela serve como remédio na mão do nosso grande médico, que é Jesus Cristo, e é isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui nessa manhã. Ou seja, todos sofremos crises, todos sofremos problemas, mas todas as coisas cooperam para o nosso Deus, e aí a gente vai entender como que as crises, elas se tornam remédio nas mãos do nosso maior médico, que é Jesus Cristo. Como que a crise, ela se transforma em remédio nas mãos desse grande médico que é Jesus Cristo. E aí, a revista ela vai nos trazer aqui alguns pontos, são 9 pontos, na verdade, que mostram o quanto Jesus usa da crise como remédio para nossas vidas. E eu vou começar escrevendo a primeira aqui. Ó. O primeiro remédio que a revista nos traz é a palavra humildade. Ou seja, meus irmãos, é lógico, né? Se a gente não tivesse crise, nós seríamos altamente autossuficientes e jamais teríamos humildade. Existe um país no mundo chamado, me fugiu agora, Catar, tá? Em inglês se escreve com Q, vou escrever aqui do lado, se escreve Catar, em português só trocar o Q pelo C. Existe um país chamado Catar. Quem vive lá são os catarianos. O Catar, meus irmãos, é um dos países com maior IDH do mundo. Ele é um país muçulmano, né? E ele é governado por um sheik muito rico, e ele dá tudo que o povo precisa. O Catar hoje, já há algum tempo, dentro do DIP, vocês lembram do DIP, na escola dominical, a gente fala muito sobre isso, o domingo da igreja perseguida,
dentro da classificação das perseguições das igrejas, o Catar ele sempre está figurando entre um dos países mais difíceis de inserir o evangelho. Mas, meus irmãos, acreditem, não é tanto pela pressão dos muçulmanos, não. O problema do evangelismo no Catar até não é pelos problemas que nós vemos em outros lugares como China, como Coreia do Norte, por exemplo. O problema do Catar, quando a gente olha para o evangelismo, está na grande riqueza dos seus moradores, do seu povo. O sheik dá tudo o que eles precisam. Eles não têm crises. Não existe crise no Catar para o seu povo. Nós teremos prova disso muito em breve. Teremos a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, a próxima agora será no Catar. Eu tive o prazer de conhecer o Catar, estive lá pessoalmente. É um país fantástico, lindo. Você entra no aeroporto do Catar assim, você vê a riqueza estampada nos painéis eletrônicos, na vestimenta das pessoas, em joias, carros importados, no asfalto das ruas. É um negócio fantástico. É um negócio inimaginável a riqueza que existe no Catar. Você vai ver isso durante a próxima Copa do Mundo da FIFA. Você vai ser prova, você vai ver isso que eu estou falando para você. Então, meus irmãos, quando não há crise, a primeira coisa que não há é a humildade, né? A revista fala assim, ó, o Senhor, através da aflição, não o humilha profundamente, mostrando que você é o que existe dentro de você. Nada além do pecado, corrupção, a parte da graça divina, não lhe ensina o Senhor através da aflição a mesma verdade que ele ensinou a Israel em Deuteronômio? Todo o ensinamento que Deus deu ao povo de Israel durante o exílio é o mesmo ensinamento que ele nos dá hoje. A aflição não só faz o verdadeiro crente humilhar diante de Deus, mas o conserva humilde. A aflição só faz o verdadeiro crente se humilhar diante de Deus, mas o conserva também humilde. É a aflição, a crise, a aflição nos torna humildes. Deixa a gente pianinho, sabe? Não, peraí, eu tenho que me cuidar, porque a gente sempre comenta isso no nosso grupo pequeno, né? No grupo pequeno que é liderado pelo nosso presbítero Ivan. Sempre nas pregações, o presbítero Ivan sempre fala isso, e eu também sempre corroboro com a palavra dele. A vida cristã, meus irmãos, ela é sempre cheia de altos e baixos. Ora a gente está na crista da onda, ora a gente está no meio, ora a gente está tomando caldo, né? E o crente experiente, o crente maduro, ele vai entender que na hora que ele está na crista da onda, ele tem que continuar humilde, porque a vida é cheia de altos e baixos. Ao mesmo tempo que eu estou na crista da onda, eu estou tomando o caldo lá embaixo. Na mesma hora que está tudo bem, pode estar tudo mal. Na hora que eu posso estar tranquilo financeiramente, no mês seguinte eu posso estar intranquilo financeiramente. É só o exemplo de agora, meus irmãos. Olha essa crise da pandemia. Todo planejamento que existia para 2020 era um planejamento de crescimento. Crescimento da economia, dólar controlado, inflação controlada, tudo ok. E olha o que a gente está vivendo nesse exato momento agora. Contratos de trabalho sendo cancelados, empresas fechando, alguns setores da economia estão parados há mais de 90 dias, e o cenário, e não sabemos quando isso será recuperado. Temos fé em Deus, sabemos que todas as coisas cooperam todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele mesmo chamou. E sabemos que muito em breve tudo será restaurado, mas passamos por uma crise momentânea dificílima. E essas crises, meus irmãos, nos tornam humildes. A humildade, meus irmãos, é o combustível a aflição, ela faz secar o combustível do orgulho. A aflição faz secar o combustível do orgulho, para que sejamos humildes e entendamos, né, que Deus pode usar a aflição, usa a aflição nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para que nos mantenhamos humildes. Isso é o mais importante. O segundo ponto, meus irmãos, que a revista nos traz é revelação. Quando fala aqui de revelação, nós, cristãos reformados, sabemos que revelação é a palavra de Deus, né? Nós, cristãos reformados, sabemos que o dom da revelação é o dom de pregar a palavra de Deus. Toda a revelação está aqui, né? Lá no Apocalipse está muito claro que qualquer coisa que seja revelada e acrescentada além do que está aqui não vem de Deus, né? O próprio Paulo alertava isso. Qualquer um que fale qualquer coisa além do que está na palavra de Deus, que seja considerado louco,
que seja considerado loucura. Então, nós sabemos que sempre que a palavra de Deus fala sobre revelação, estamos falando da Bíblia, da palavra de Deus. A revista fala assim, meus irmãos: através da aflição, o povo de Deus aprende o que é pecado na sua desonrada, corrompida e maldita natureza. Meus irmãos, é fato que quando estamos em crise, buscamos mais a Deus. Quando estamos em crise, nos apegamos mais à palavra, porque somos corruptos, porque somos infames, porque somos, meus irmãos, desonrados, de maldita natureza. Quando está tudo bem na nossa vida, por que a gente fala que é muito difícil evangelizar rico? Porque aqueles que têm tudo, aqueles que não passam por crises, são autossuficientes, não são humildes, eles acham que a si mesmos se bastam. Para que ele vai pensar num Deus generoso? Para que ele vai pensar num Deus que provê? Para que ele vai pensar num Deus que abençoa? Se ele tem tudo o que ele precisa. Ou melhor, se ele pensa que tem tudo o que precisa. E aí, meus irmãos, quando a gente olha, né, para o coração humilde, quando a gente olha para o escolhido de Deus, nós sabemos que, por mais dificuldade financeira que tenhamos, por mais crise que tenhamos, por mais problemas que tenhamos, nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro e nós repousamos com toda a tranquilidade, porque sabemos que tudo vem de Deus. Porque nós sabemos que tudo podemos passar. Porque nós sabemos que tudo posso passar naquele que me fortalece. E é isso que é o contexto daquele texto lá de Filipenses. Nós sabemos que tudo podemos passar naquele que nos fortalece. Então, meus irmãos, a revista fala uma coisa interessante aqui, ó. Através da aflição, nós aprendemos que, como foi apropriadamente dito, o pecado tem o diabo por pai, a vergonha por companheira e a morte por seu salário. Eles aprendem pela aflição que o pecado, na verdade, é um ataque ao coração, ao ser e aos atributos de Deus. Então, meus irmãos, quando nós estamos em crise, nós nos apegamos à revelação, nós nos apegamos à palavra, porque entendemos que ela é viva e eficaz para nos fortalecer nesse momento de crise. É nesse momento de crise que a palavra de Deus ela vem para fortalecer a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança, que é justamente o texto que eu li para vocês agora há pouco, li com vocês agora há pouco aqui na liturgia. Olha só, e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Isso nos molda, a aflição nos dá cascadura, molda o nosso caráter e desenvolve em nós a experiência, e a experiência gera a esperança. Esse é o segundo ponto, meus irmãos, que a revista nos traz. O terceiro ponto, meus irmãos, é o crescimento. A crise nos traz crescimento. Na verdade, está muito vinculado até com o capítulo 5 que eu li. A crise traz experiência, e a experiência traz a esperança. Aqui eu quero fazer uma conotação das árvores frutíferas, meus irmãos. Eu fui criado no sítio, né? E todo mundo que é do sítio sabe. Quando você quer que uma árvore... Quando a árvore está meio ruim de dar fruto, a laranjeira, por exemplo, está dando pouca laranja, a jabuticabeira está dando pouca jabuticaba, o pessegueiro está dando pouco pêssego, sabe o que você faz? Você pega um pregão daquele 17 por 27, pega lá com o nosso diácono Simão e pede para ele um prego 17 por 27, aí você pega o martelo e martela aquele prego no pé da árvore. Pode ficar tranquilo que a árvore não vai morrer. Pode pregar o prego no pé da árvore. Meus irmãos, a árvore vai dobrar a produção no próximo ano e vai triplicar a produção no próximo ano. Por que a árvore faz isso? Porque quando você prega um prego na árvore, é como se a árvore sentisse assim, opa, tem alguém querendo me matar, tem alguém querendo acabar comigo, estou sofrendo uma crise tremenda. E o que a árvore faz? Ela se esforça para crescer, ela se esforça para dar mais fruto, para que dê mais sementes, para que a sua descendência seja multiplicada. Isso é da natureza. Isso é da natureza. Toda árvore frutífera é assim. Se você machucar o pé dela, ela vai dar mais frutos, porque ela vai entender que aquilo é uma crise pesadíssima, e ela vai se esforçar para gerar um crescimento rápido, para gerar evolução da descendência. Ela aumenta a quantidade de frutos, para aumentar a quantidade de sementes, para poder garantir que a sua
prole, que a sua descendência vai continuar firme dentro da sua demanda, né? Dentro do porquê ela foi criada. Se é uma laranjeira, da laranja, se é um pessegueiro, da pêssego. Então, meus irmãos, assim é conosco também, meus irmãos. As crises geram experiência na nossa vida, e nós crescemos, e nós frutificamos. A revista, ela fala assim, ó, a vida dos filhos de Deus é como um sino. Quanto mais forte se bate, melhor ele toca. Olha só, a vida do cristão é como um sino. Quanto mais forte você bater, mais forte ele vai tocar. É a conotação da árvore que eu trouxe para vocês. Quanto maior for o prego que você coloca no pé da árvore, mais fruta ela vai dar, porque a crise nos molda, a crise nos dá experiência, a crise gera crescimento. E aí, meus irmãos, é isso que é dessa forma que Jesus trata a nossa vida. É dessa forma que Jesus transforma essa crise em remédio. Olha o que a revista fala. O bom pastor não está afogando suas ovelhas quando as lava, nem as está maltratando quando tosquia. Pelo contrário, a sua lavagem é uma higiene necessária e suas correções são lições essenciais. Então, quando você vê ali o pecuarista trabalhando com a ovelha, tosqueando a ovelha, você fica até com dó. Nossa, mas coitadinha da ovelha, né? O pastor tá pegando tão pesado com a ovelha ali na hora da tosquia, né? Na hora da higienização, mas depois que você vê a ovelha limpinha, higienizada e totalmente tosqueada, sem a sua lã, você vê que a ovelha chega a sair leve, ela pula de alegria, porque ela está limpinha e não tem mais o peso da lã sobre seu corpo, e isso faz com que ela fique bem. E é isso que Jesus faz conosco, meus irmãos. É dessa forma que Jesus transforma a crise em remédio para o nosso crescimento cristão, para o nosso desenvolvimento. O quarto ponto que a revista nos traz, meus irmãos, é um ponto importantíssimo, que eu não vou me ater muito, porque já falei disso há 2 escolas dominicais atrás, que é a comunhão. Não vou, como eu disse, eu já falei alguns dias atrás sobre os desigrejados. Se você não assistiu essa aula, procura no canal da igreja, a aula sobre os desigrejados, né? Sobre o desigregismo. A revista traz a comunhão como também sendo um remédio, a transformação de crise em remédio que Cristo nos dá. A revista fala assim, ó, o Senhor se utiliza da aflição como um meio de fazer o seu povo buscá-lo, para trazer de volta a comunhão com Ele e mantê-lo junto ao seu lado. Então, na verdade, quando nós sofremos aflições, quando nós passamos por crises, o remédio dessa crise é que nós voltemos ao seio da igreja. É que nós voltemos à comunhão com Cristo e com os irmãos, e assim a nossa brasa é reacesa, e assim nós voltamos para o fogo, para esse calor gostoso que nós sentimos aqui na igreja como um todo. E é sempre assim, né, meus irmãos? Olha só, sempre que a gente passa por uma crise, pode ver, sempre que a gente passa por uma crise, se a gente esfriar na comunhão, a primeira coisa que acontece é a gente desaparece da igreja. Pode ver. É só você olhar para os irmãos que já fazem meses que não vêm na igreja, é porque sofreu alguma crise, se afastou, a brasa se apagou e não volta mais. E se não fizer o esforço de voltar, vira um desigrejado. Se não fizer o esforço de voltar, perde a comunhão com Cristo e perde a comunhão com a igreja e a brasa se apaga e aí a vida é só crise. Aí, meus irmãos, quando isso acontece, as coisas não cooperam para o bem desses. E aí vem as dificuldades. E o que Cristo traz para nós como comunhão é usar a comunhão transformando a crise em remédio. Temos uma crise, buscamos comunhão com Deus, buscamos comunhão com a igreja, a nossa vida é restaurada, a nossa brasa é reacendida e o nosso coração se envolve, se alegra, se apaixona, participa e a crise acaba passando por terra e a gente acaba melhorando. Meus irmãos, eu não sei vocês, a minha vida, desde muito jovem, desde muito adolescente, foi vivendo em retiro. Nunca deixei de participar de um retiro de carnaval, nunca deixei de participar de acampamento. Tem um acampamento lá, a gente vai, tem um acampamento aqui, a gente faz. Se não tiver, a gente faz. Se não faz acampamento fora, faz acampar dentro da igreja. Minha vida sempre foi de acampamento. E por muitas vezes, meus irmãos, sabe quando bate aquela crise? Mas, puxa, eu não tenho dinheiro para ir. Puxa, eu não vou ter dinheiro para comprar refrigerante. Puxa, meu coração não está alegre para ir para o retiro. Aí eu vou lá no retiro, o povo fica com aquelas brincadeiras chatas, aquelas brincadeiras de jogar a gente no barro e tal. E quantas vezes eu pensei, puxa, será que eu vou mesmo no retiro? E aí, meus irmãos, falei, não, mas eu vou. Eu nunca deixo de ir no retiro, eu vou.
eu vou participar da comunhão, eu vou lá no retiro. E aí, meus irmãos, quando você chega no retiro, é aquela bênção. É aquela bênção. Você se alegra, você brinca, você come. O retiro só tem comida gostosa, né, irmã Maria Batista? Todo retiro nosso aqui da Bom Pastor é uma alegria, porque a gente come, a gente sai do retiro rolando, de tanto que come. Comida excelente, brincadeiras fantásticas, conversa boa, bate-papo, fala das coisas de Deus, louvor animado, banda boa, palavra boa. A gente sai de lá restaurado. A mesma coisa é na igreja, meus irmãos. Você está triste, meio borocochozão. Acho que eu não vou no culto hoje, estou meio cansadão, estou meio chateado. Né? Falaram para mim aquele negócio lá, fiquei chateado, estou em crise. Acho que eu não vou na igreja hoje. E chegar lá na igreja para ouvir blá, 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 mesma coisa. Já sei o que o pastor vai falar. O pastor vai falar de 2 Coríntios. Eu já vi isso centenas de vezes. E aí, meus irmãos, mas mesmo assim você fala, não, mas eu vou, vai. Acho que eu vou lá. Né? E aí você chega aqui na igreja, meus irmãos, você vê a igreja cheia, você vê o louvor animado, você vê as canções que tocam o coração, que emocionam, você vê uma exortação profunda, uma palavra que preenche o seu coração, e você sai daqui de novo com a sua brasa incandescente. Você sai daqui com a sua vida aquecida. É isso que é comunhão com Deus e com a igreja. Comunhão é mais um remédio que Jesus transforma a crise em remédio na nossa vida para desenvolvimento da nossa carreira cristã. Meus irmãos, o 5º ponto que a revista nos traz é a identificação. Eu vou tentar ser ágil aqui, porque o nosso tempo está acabando. Então, identificação. O que a revista quer dizer com identificação, meus irmãos? Cristo sofreu crise. Cristo passou por crise. A revista que ela fala uma coisa que eu achei interessante. Deus tinha apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem aflição. Eu não tinha parado para pensar nesse aspecto, ou melhor, eu não tinha feito esse resumo ainda, não tinha visto esse resumo em lugar nenhum. Deus tinha apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem aflição. Ou seja, né, sem pecado, só Jesus. Agora, sem aflição, nenhum, porque até Cristo passou por aflições, aliás, muito pior do que a minha e a sua aflição. Porque Cristo também passou crise financeira, dores terríveis, e tantas outras coisas que os irmãos sabem bem que Cristo também passou. Né? Deus tinha apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem aflição, e isso é identificação. Nós passamos pelas mesmas aflições, e Cristo usa isso como remédio em nossas vidas. 6º ponto, meus irmãos, que a revista nos traz, a alegria. Por que alegria, meus irmãos? Porque nada mais gostoso do que você passar por uma crise, passar por ela, aprender com ela, ter experiência com ela. É o que o capítulo 5 fala. A experiência leva à esperança. Então, essa alegria que temos, a revista fala o seguinte, né? Olha só. As aflições espirituais cooperam para o nosso bem, porque o Senhor contrabalança com consolo e alegria espirituais. Deus contrabalança a crise com a alegria, a crise com o consolo. A revista fala o seguinte, que todo Paulo tem sua canção para cantar na prisão. O doce seguirá o amargo. Todo Paulo tem a sua canção para cantar na prisão. É isso que é alegria, meus irmãos. Mesmo no momento de aflição, Deus nos consola. Mesmo no momento de crise, nós que fomos eleitos de Deus, Deus nos consola. Eu vou repetir o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, entendem os propósitos de Deus, entendem que tudo vem de Deus, e mesmo no momento de crise, ficam alegres porque sabem que mesmo na crise vem o consolo, mesmo na crise vem o alimento, vem a alegria espiritual, vem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quanta gente, meus irmãos, quanta gente. Eu sempre brinco, eu sempre comento assim, né? É bom demais a gente falar com quem serve a Deus. Às vezes a gente está num velório de gente que serve a Deus. Você já viu a diferença de velório de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus?
O velório de quem não serve a Deus, meus irmãos, é aquela choradeira, é aquela aflição, é aquela gritarada, é aquele desespero, é aquela ansiedade, aquela crise enorme. O velório de quem serve a Deus é aquele velório tranquilo, é aquele velório manso. Não importa se foi acidente trágico, não importa se foi doença, se foi Covid, se foi câncer, não importa. Está todo mundo triste, sim. Está todo mundo chorando, sim. Aquele choro doído, mas é o choro vindo junto com o consolo, sabendo que tudo vem de Deus, sabendo que todas as coisas são de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo o luto, até mesmo a perda de alguém a quem amamos. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E essa é a grande diferença. É porque nós temos a alegria espiritual, a alegria, a presença do Espírito Santo na nossa vida. O sétimo item, meus irmãos, que para mim é um dos mais importantes nessa escala toda, é a fé. As crises aumentam a nossa fé. O que é fé? Fé é a crença naquilo que não se pode ver. É isso que é a descrição de fé. A aflição também coopera para o bem, fazendo os filhos de Deus andarem por fé e não por vista. Né? No momento de crise é onde a nossa fé é testada. É no momento de crise onde nós desenvolvemos a nossa fé. E isso, meus irmãos, também é dom de Deus. Isso também vem de Deus, dentro do contexto do versículo 28, que é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O oitavo item, meus irmãos, é a separação. Separação. A revista fala o seguinte: a aflição coopera para o bem quando desliga e afasta os cristãos das coisas desse mundo. Um cão nunca morde aqueles que são de casa, somente estranhos. A aflição morde tão profundamente os filhos de Deus porque eles ficam tão pouco em casa com a palavra e os costumes de Deus e tempo demais com o mundo e com os costumes dos homens. Se eles estivessem mais vezes em casa com seu mestre e pastor nos lugares celestiais, as aflições seriam muito mais fáceis de suportar. Ou seja, meus irmãos, as aflições, elas nos trazem separação, elas nos separam do mundo, elas nos separam das coisas do homem e nos aproximam de Deus. Ela está muito, muito vinculada aqui a crescimento, né? A revista aqui é muito clara, né? Se nós estivéssemos mais presentes na casa de Deus, se nós estivéssemos mais perto do nosso mestre, se nós estivéssemos caminhando mais próximos ao nosso mestre, se nós estivéssemos mais em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, as crises seriam muito mais fáceis. Se conseguíssemos andar mais separados das coisas dos homens e mais próximos das coisas de Deus. E por fim, meus irmãos, o nono item é a esperança, que o versículo 5 traz com bastante ênfase. Não é que o versículo 5 não, o capítulo 5 que eu li durante a liturgia, que fala justamente sobre isso. A perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. A aflição é proveitosa para preparar o povo de Deus para a sua herança celestial. Aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma conotação com o futebol. Você aí, meu irmão, eu quero falar com você, Israel, você que gosta de bola. Brincadeira, todos os irmãos aqui gostam de bola. Quando a gente é criança, ou melhor, até adulto mesmo, já aconteceu com você assim, da gente estar jogando futebol e no meio do jogo cai uma chuva, aquela chuvona, chuva apertada. E aí, quem não gosta de futebol, a mulherada ali que está assistindo o jogo e está vendo ali os homens jogarem futebol, elas podem falar assim: nossa, mas que loucura, o cara está com o corpo quente lá no campo, né? O cara já está jogando há meia hora, está com o sangue fervendo, aí cai a chuva gelada em cima do cara, o cara estava com a camisa suada, né? toda grudada de suor, e de repente vem aquela chuva, e aí você tem aquele choque térmico, o frio com o calor. Gente, se a gente for pensar na questão da saúde, isso é uma pancada enorme no seu corpo humano, né? Imagine, você está com o corpo quente, e aí vem aquela carga de água fria em cima, isso dá um choque térmico no teu corpo que te arrebenta.
com certeza no dia seguinte você vai estar resfriado, vai estar com gripe, pode até pegar uma pneumonia, você pode até se machucar, porque o campo vai ficar liso, pode escorregar. Cansei de ver gente cair de mau jeito e deslocar o ombro, porque o campo fica liso na hora que chove. Mas, meus irmãos, para quem gosta de bola, sabe o quanto é gostoso jogar bola no meio da chuva, né? Pedro aqui está me vendo aqui, está falando. Todo mundo sabe o quanto é gostoso jogar bola na chuva. E a coisa mais legal de jogar bola na chuva é a esperança da vitória. É a esperança de vencer o jogo. Sabe, é na hora da chuva que você fala, é agora que eu vou dar o meu sangue, é agora que eu vou dar o meu melhor, é agora que eu vou para cima. Porque, sabe quando você está com o sangue quente, que o sol tá pelando na sua cabeça, você começa a se desgastar. E quando a chuva vem, apesar do choque térmico, aquela chuva te revigora, aquela chuva te dá energia, aquela chuva, sabe, ela lava a sua camisa fica limpa. Por mais que você suje ela com barro, quando você cai no gramado, isso não importa. Isso não importa, porque a chuva te revigora para você buscar a sua vitória, a chuva te revigora para você buscar o gol, a chuva te revigora para você dar aquele pulo, sabe, aquele peixinho para dar aquela cabeçada, ou para dar aquele carrinho para poder jogar a bola para dentro do gol. É a esperança que a gente tem quando essa chuva cai na nossa cabeça, meus irmãos, e é isso que nós podemos correlacionar com a crise. A crise, meus irmãos, é transformada em esperança como um remédio para as nossas vidas. Nós que conhecemos a Deus, nós que fomos eleitos de Deus, nós sabemos que o momento de crise é temporário. Nós sabemos que a vida do cristão é cheia de hora estou na crista da onda, hora estou tomando caldo lá embaixo. Nós sabemos que o caldo é temporário. Nós sabemos que estamos lá no fundo do mar, mas que em breve nós estaremos na crista da onda de novo. Nós sabemos que estaremos em crise financeira, mas sabemos que seremos restabelecidos. Nós sabemos que se estamos doentes, seremos estabelecidos, ou não, ou morreremos. Mas mesmo se morrermos, morreremos com Cristo, pois sabemos que tudo vem de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e por isso temos esperança. Olha como é bom ser crente, meus irmãos. Se você está doente, você tem esperança que vai ser curado. Agora, se você não vai ser curado, você vai morrer. E tá bom, tá ótimo. Perfeito, segue o barco, está tudo ótimo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem e Cristo usa a esperança para transformar a crise em remédio na nossa vida, meus irmãos. Olha só, a conclusão da nossa revista fala o seguinte: filhos de Deus, isso não é suficiente para convencê-los de que a aflição é para o seu bem, que nada de bom ou necessário faltará a vocês, tanto temporal como espiritualmente? Ainda que o vento da aflição seja contrário à sua carne, Deus se agrada em usá-lo para conduzir vocês ao céu. Eu vou repetir. Ainda que o vento da aflição seja contrário à sua carne, Deus se agrada em usá-lo para conduzir vocês ao céu. As suas aflições são sob medida para ajustar ao caminho para a glória. Eu vou repetir de novo. As suas aflições são sob medida para os ajustar ao caminho da glória. Em tudo, até mesmo nas aflições, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Jesus para convosco. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê, que Deus nos fortaleça, que Deus de fato nos dê sobriedade. Eu sempre oro, a minha oração sempre é essa, meus irmãos, que Deus me dê sobriedade, para que na hora da tristeza, para que na hora do luto, para que na hora da aflição, para que na hora da crise maior, eu entenda que tudo vem de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Que Deus o abençoe. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço porque essa palavra inicialmente fala ao meu coração, ó Deus. E eu novamente peço, ó Pai, sobriedade, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que a minha mente esteja sempre racional, ó Deus, que ela esteja sempre aberta a entender o teu propósito em todas as coisas na minha vida, ó Deus. E que mesmo diante da dificuldade financeira, que mesmo diante da dificuldade de saúde, que mesmo diante da crise da pandemia, ó Deus, ou qualquer outra crise do desemprego, que eu e os meus irmãos não venhamos esmorecer, ó Pai, não venhamos fraquejar, ó Deus, não venhamos blasfemar contra Ti, ó Deus, mesmo diante do luto,
mas que nós possamos entender que tudo isso vem de Ti, tudo provém de Ti, e que nós devemos dar graças a Ti por todas as coisas, ó Pai. Nos abençoa, ó Deus, abençoa as nossas vidas, ó Deus, abençoa nossos familiares, ó Deus, e principalmente, ó Pai, dá-nos, ó Deus, dia a dia o Teu direcionamento, ó Deus, que possamos sair daqui, ó Deus, e praticar de fato essas verdades que aqui estudamos nessa manhã, ó Pai. Abençoa a Tua liderança, a liderança da nossa igreja, os nossos irmãos, ó Pai. Esteja com eles, ó Deus, nesse domingo, ó Deus, que a Tua graça os alcance e que eles possam, ó Deus, reconhecer a Tua bondade, ó Deus, a Tua misericórdia em todas as coisas das suas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que tens feito, mas principalmente, ó Pai, pelo que vais fazer na vida de cada servo Teu aqui da nossa igreja e os nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Abraço.